Sonambulismo e espiritualidade. O que uma coisa tem a ver com a outra? Será que eu tenho um assédio espiritual quando eu estou num estado de sonambulismo? Será que os espíritos podem usar o meu corpo? O que tem a ver o sonambulismo pelo ponto de vista da espiritualidade? Bem-vindos de volta aqui ao meu programa, onde eu respondo as suas perguntas de espiritualidade. Vamos lá? Roda a vinheta. Olá, gente, bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui a gente fala muito de conteúdos de espiritualidade, equilíbrio e bem-estar. E hoje eu tô de volta com a proposta do Tati Responde Perguntas de Espiritualidade. E essa pergunta veio da Mônica de São Paulo. Beijo, Mônica. Então ela pergunta, qual é a ligação do sonambulismo, do ponto de vista ligando isso com a espiritualidade. Vamos lá. Em primeiro lugar, explicar um pouquinho, eu não sou especialista no assunto, mas explicar um pouquinho sobre o que é esse estado do sonambulismo. Então, uma parte das funções cerebrais está desperta na gente, embora a parte da consciência não esteja totalmente ligadinha, É aquele famoso a alma não fez download no corpo. Então, a gente está... a alma está ainda ligada no corpo, claro, tá, gente? Se não tivesse ligado, a gente estaria morto. O corpo estaria morto. Então, é uma parte dos nossos de funções cerebrais nossas que estão ligadinhas ainda, mas a consciência não está totalmente desperta, Então, como é que isso pode acontecer? Podem ser fatores genéticos, pode ser altos níveis de estresse físico e mental, uma falta de rotina para o sono, A pessoa que fica lá no computador, fica lá no celular altas horas aí da noite, Com o cérebro ligado aí, trazendo um monte de informações nesse período da noite. Pode ser depressão, pode ser ansiedade, problemas respiratórios como asma ou apneia, durante o sono. Que mais? Álcool, drogas, medicamentos que levam a esses estados também, Há uma bexiga cheia, ruídos, qualquer coisa realmente que tire a gente do nosso sono tranquilo, tá? Então, isso pode provocar o sonambulismo. Ele é mais comum nas crianças, mas pode perdurar ainda na fase adulta, tá? É mais comum nas crianças porque elas ainda não atingiram um estado de maturação aí das funções do cérebro, Então, ela é mais comum nas crianças. O que pode acontecer nesse estado de sonambulismo? A pessoa falar durante o sono, não se lembrar depois do que aconteceu no estado de sonambulismo. Se você tentar acordar essa pessoa, estimular essa pessoa a acordar, ela pode se tornar agressiva ou ficar muito assustada. Ela vai ter comportamentos também talvez inadequados, como fazer xixi dentro do quarto, se levantar, baixar lá as calças, fazer xixi no quarto, ou ter comportamentos que não são comuns, nessa hora da noite. Então, aqui explicando um pouquinho sobre o sonambulismo. E nesse estado de sonambulismo, conforme eu tinha falado, ela pode fazer algumas tarefas que não são comuns a essa hora da noite, no estado de dormência, ela está dormindo ainda, De alguma forma, o corpo está dormindo, A consciência não está totalmente ativa, A parte racional não está ativa. Então, o que acontece nesse estado de sonambulismo, Conforme eu falei, a pessoa vai fazer coisas do cotidiano dela. Ela pode ir no banheiro esvaziar mesmo a bexiga, ou ela pode esvaziar a bexiga mesmo lá no quarto. Ela pode ir na cozinha, abrir a geladeira e se alimentar de alguma coisa. Ela pode, inclusive, pegar um carro e começar a dirigir por aí, tá? Então, isso pode ser perigoso? Pode, porque ela pode provocar um acidente, nesse trajeto. Ela pode se cortar com uma faca, ela pode se machucar, no trajeto aí de andando pela casa. Então, pessoas que têm esse problema, normalmente elas precisam aí ter alguns cuidados, talvez
usar algum produto aí que deixa ela mais calma aí, né, nas primeiras horas de sono, porque quando normalmente acontece a crise do sonambulismo, né? Fazer alguma atividade física, né, que acalma a mente durante o dia, ter uma rotina de sono, né, para antes de dormir. Que mais? Trancar a porta do quarto seria bom, trancar a janela, né, para evitar então dessa pessoa começar a andar por aí durante a crise de sonambulismo. Existem vários graus do sonambulismo, né? E então não vou ficar aqui falando sobre isso. Então agora eu vou trazer essa ligação, né, do sonambulismo com a espiritualidade, né, do ponto de vista da espiritualidade. Vamos lá. Do ponto de vista da espiritualidade, né, o que que acontece? A consciência não está totalmente ativada, né? Então, aquela alma, ela está ainda num estado mais liberto, né? Mais fluido. Ela não está totalmente assim conectada com o corpo. Ela está, mas ao mesmo tempo existe uma independência dessa alma, né? Em relação ao estado de a pessoa estar completamente acordada, né? Então, o que que acontece? Pode acontecer sim até comunicações espirituais. Então, por exemplo, a pessoa já tem um assédio espiritual até durante o dia, né? De noite, ela pode até estar conversando, né, com esse assediador espiritual. Então, já vi relatos de pessoas me falando de pessoas que, né, que podem estar com um assédio espiritual. Eu vou lá, analiso a energia da pessoa, realmente está. Elas relatarem para mim, por exemplo, que essa pessoa ela fica falando durante a noite com alguém que é invisível, né? Não está falando com o invisível. Na verdade, ela pode sim estar falando com o assediador dela, né? Com quem ela tem o assédio espiritual. E por quê, né? Porque nesse momento que a alma é mais independente, todos os sentidos espirituais, eles estão mais ativos, mais ligados, né? Sem as travas do corpo físico. Então a pessoa pode até ver, né? Se ela tiver com os olhos abertos, mas no estado de sonambulismo, por exemplo, ela pode ver esses espíritos, ela pode ouvir os espíritos, né? Se comunicar com eles, né? Porque existe ainda as funções do corpo estão ligadas, né? Mas o estado de consciência não está totalmente ativado. Então, isso pode acontecer, né? Da gente ter visões espirituais, ter até, por exemplo, acesso a alguma coisa que a gente queria ver, né? E no estado de consciência a gente não consegue, a gente consegue ver então nesse estado. Por isso que também não é incomum essa pessoa que está no estado de sonambulismo começar a falar, né? Então, se você fizer perguntas para ela, por exemplo, né, nesse estado de sonambulismo, ela vai te responder, né? E ela vai, às vezes, te responder sem trava nenhuma. Então, quem está do lado de uma pessoa, né, com sonambulismo precisa respeitar, né, esse momento e, normalmente, tentar trazer essa pessoa de volta lá para a cama para que ela possa né, deitar novamente e adormecer. Eu digo isso porque eu sou casada com o meu marido, ele tem às vezes esses estados aí de sonambulismo, né, que ele traz aí desde a infância, né, e às vezes aqui quando teve um dia muito agitado, né, não teve uma rotina de sono muito boa, ele às vezes apresenta aí desses estados de sonambulismo, né? Então, a melhor coisa que a gente pode fazer para essas pessoas nesse momento é falar assim, olha, volta aí a dormir, né? Volta, deita aí, dorme, tá tudo certo, você estava só sonhando. E normalmente ele aceita essa sugestão e volta a dormir. Mas é fato, né? Se você começa a fazer perguntas para essa pessoa, ela não tem travas aí da consciência dela, normalmente ela vai te responder perguntas, né? Isso é interessante porque a gente pode até pensar, né, que esse estado pode ser parecido com o da hipnose. Então, é isso, né? A alma está mais independente, então os sentidos dessa alma, né, que são sentidos extrafísicos,
estão mais independentes também. E a pessoa pode ter comunicações, visões, até questões da audição, né? No sentido mais da espiritualidade, né? Nos sentidos mais espirituais. Bom, e é isso, gente. Mônica, espero ter respondido a tua pergunta, que é uma pergunta que pode ser a pergunta de outras pessoas também. Então, eu agradeço aqui pela tua pergunta. Se você gostou do conteúdo, ativa o sininho, se inscreva. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas aí, algum sonâmbulo aí, compartilha com ele, compartilha com a família dele, tá? Então aqui a gente responde perguntas de espiritualidade. E se você tiver alguma pergunta, pode me mandar por aqui no canal do Tati Terracini, ou então pode me mandar pergunta também no Instagram do @raiozen, tá? Eu aguardo a sua pergunta com muita alegria, vou responder com muita alegria também. E é isso, gente. Tchau e até o próximo Tati Responde Perguntas de Espiritualidade. Beijos!